salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, não sei se vocês já repararam, né? Mas o homem solteiro é o inimigo número 1 do sistema, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Primeiro que o homem solteiro não tem tantos gastos quanto aquele que se encontra em relacionamento, né? Também tem outro detalhe, né? Que é o seguinte: o solteiro muitas das vezes não tem que estar concedendo satisfação para ninguém. Quer dizer, ele pode sair daqui do Brasil e ir lá para Dubai se quiser, ele pode ir para qualquer país da Europa se quiser, né? sem querer assim, aliás, somente almejando, né? Somente almejando o seu benefício próprio, né? E é justamente por isso que tanto a sociedade quanto o sistema detesta esse homem, porque ele não tem nenhum tipo de amarras, né? Quer dizer, a sociedade quer, não só a sociedade, mas o sistema quer, porque quer te ver em algum tipo de amarra, né? E quando você se apresenta de uma forma mais independente, individualista, porque tem gente que critica, né, hoje em dia o individualismo, né? Eu acredito que o problema não é o individualismo em si, o problema é justamente a falta desse requisito, né? O que se via, por exemplo, na época da tal, não vou dizer o nome aqui, né, mas principalmente ali no final de 2019 até o fim de 2022, né, o que se via, né? O direito de vir foi vilipendiado, muitas das vezes, né? Acabava que, aliás, houve, né, uma propaganda massiva para que tu fosse obrigado a fazer questões que tu não queria, né? Isso não se trata de liberdade, de uma liberdade plena, né? Quer dizer, então é isso, pessoal. Já fui aqui no ponto cerne, porque o solteiro ele é livre e o sistema quer, porque quer. Só para vocês terem uma ideia, né? Mensalmente, praticamente, são criadas leis em prol das mulheres, certo? E essas leis, elas foram criadas justamente para que a mulher estivesse em um relacionamento, pudesse utilizá-las enquanto se encontrava quando ela se encontrava sob um relacionamento, né? Fui redundante aqui, mas é para vocês entenderem, né? Essas leis, elas foram feitas para que as mulheres pudessem usufruí-la, né, por assim dizer, quando estivesse um relacionamento, né? E de que adianta, né? De que adianta tantas leis assim, sendo que cada vez mais os homens querem cultivar mais autenticidade, senso de pertencimento, né? É esse o ponto, porque não é questão somente da sociedade que o tempo todo ali quer te ver previsível, né? Porque de certa forma o homem solteiro é imprevisível. Eu já disse aqui, ele pode viajar para qualquer canto do mundo sem conceder satisfação para qualquer pessoa, compreende, né? E quem está em relacionamento é aquele sujeito que
previsível, muitas das vezes, né? A gente já sabe as ações, o que ele vai fazer durante o dia, né? O que ele vai fazer na parte da noite. Já o solteiro não, né? Se ele quiser estudar em um dia, é, estudar um idioma, jogar um jogo, passear, né? Se ele quiser fazer isso, pode, né? Se ele quiser cultivar uma estabilidade financeira, claro, é lógico que ele pode, né? Se ele quiser buscar mais paz, né? Tem até uma frase que eu falo muito, né? Eu falo muito na web, que é o seguinte, né? Se isso lhe custa sua paz, então é muito caro, né? Porque esse tipo de questão é inegociável, inegociável, né? E muitas das vezes, né, em relacionamentos aos quais não são, você está ali por conveniência, um relacionamento que não é saudável, né, você não está tendo paz, não está tendo o princípio daquilo que seria o correto para um homem seguir, né? Não está tendo ali discussões, enfim, muitos dos casais hoje em dia, né, na verdade, né, se bem que hoje em dia, né, cada vez mais a solteirice tem aumentado, né, mas aqui no Brasil, o que eu quero dizer é que aqui no Brasil há muito esses relacionamentos por conveniência, né, relacionamentos utilitários, né? Isso é incentivado não só pela sociedade em si, que é feminista, né, mas também pelo sistema, né? Porque, novamente, né, o sistema quer te ver ali com amarras, né? Amarras o tempo todo, né? Como é que se faz as amarras, né? Comprando coisas, questões aos quais tu não necessita de verdade. É esse o ponto, né? Quer dizer, o sistema quer te ver cada vez mais materialista, né? E logicamente, né, que o Brasil por si só é um país feminista, né? Que gira praticamente tudo, não vou dizer tudo, né, mas praticamente tudo em torno da mulher, né? Quer dizer, o sistema quer porque quer que o homem se desdobre, que o homem mova montanhas, né? E o homem solteiro representa o quê? Uma quebra de paradigmas, uma quebra de padrão, né? É isso o ponto, né? É uma surpresa ao qual, né, é um elemento raro, né, um indivíduo raro perante ao status quo atual, compreende? Né? Então eu já citei aqui contenção de gastos, já citei aqui a não satisfação, eu já falei aqui sobre o homem não comprar muitas das vezes relacionamentos assim que não são saudáveis, né? Porque aqui no Brasil há muito aquele relacionamento ainda por conveniência, e também tem outros detalhes, né? O solteiro muitas das vezes ignora a pressão social, qualquer tipo de pressão social, né? Se bem que hoje em dia, né, o solteiro está cada vez mais essa situação, né, o estado civil de solteiro, ele não está mais tanto quanto antigamente, né, que era mais um estigma, né, mas de qualquer forma continua sendo uma condição rara, né, e que incomoda, quer queira ou não incomoda, né, porque tanto o sistema quanto a sociedade quer que o homem seja um gado, quer que o homem se desdobre, se rasteje, e muitas das vezes, né, muitas das vezes não, né, eu acredito que é uma certeza para mim, né, o homem que se humilha barra rasteja, o homem entre aspas, né, que se humilha barra rasteja por mulher,
nunca será respeitado. Nunca será respeitado. É esse o ponto. Tá? É, é, Muitas vezes, né, os relacionamentos saudáveis que haviam no passado, né, é lógico que a gente não pode se basear tudo no passado, mas muito do relacionamento no passado começava assim, com relações interpessoais, né, onde as quais havia todo um paradigma social, né, psicossocial para que as pessoas pudessem se relacionar. E o pré-requisito, né, antigamente, para que um homem tivesse um relacionamento era só ser honesto. Hoje em dia o cara tem que ter carro, o cara tem que ter casa própria, o que mais? Tem que ter que ganhar mais de 10 mil por mês, porque senão ele não é considerado homem, para vocês verem, né? Para vocês verem a invisibilidade, a descartabilidade, a desumanidade que se faz com o homem nesse país. Tá? Muitas das vezes eu até comento na internet o seguinte, né? Que ser homem praticamente virou crime no Brasil, né? Porque o elogio muitas das vezes pode ser considerado assédio, né? Quer dizer, tem também outras questões, leis feministas sendo aprovadas a todo momento, né? Assim, sem critério nenhum, né? Sem critério nenhum, né? E ainda dizem, né, que o Brasil é um país patriarcal, né? Acho que patriarcado é esse que patriarcado é esse que a gente não consegue enxergar na realidade, porque o tempo todo são aprovadas leis pró-mulher, muitos dos filmes de Hollywood são feitos de uma forma ginocêntrica ali, né? Enfim, a gente vive um país que praticamente gira em torno do que a mulher quer, né? E eu sou um exemplo de um cara que acaba incomodando porque eu exponho esse tipo de verdade. Eu exponho esse tipo de verdade aos quais muita gente não tem coragem de dizer. É esse o ponto, né? O feminismo ele não se trata de igualdade ou equidade, é sobre ódio à figura masculina, e cada vez mais isso está se tornando claro para a gente, né? Tem gente que ainda continua dizendo que não, está tudo normal, né? Se a pessoa acha que está tudo normal, então ela já tem a sociedade que almeja, né? Agora, é esse o ponto, né? Que país patriarcal é esse, né? É esse que as modernetes tanto dizem, né? Quero morar nele, né? Porque o Brasil comparado à Arábia Saudita, né? É lógico que a Arábia Saudita tem seus erros, né? Mas tem seus problemas, tanto quanto qualquer outro país. Mas é um exemplo de país patriarcal de verdade, diferentemente do Brasil, certo? Aqui há uma recusa por parte das mulheres em querer em serem submissas, né? Há um rebelo, né, por assim dizer, por parte das mulheres contra o cristianismo, né? É esse o ponto, né? Porque o feminismo trouxe a ideia de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando servem ao seu marido. É esse ponto, né? Então, o feminismo ele trouxe, dentre tantas hipocrisias, essa ao qual estou citando. Compreende, pessoal? Não existe feminismo sem hipocrisia, tanto quanto não existe feminismo de direita, né? Ou feminismo conservador, né? Tem mulher que se diz que é feminista cristã, enfim, são questões
completamente compatíveis. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum, certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para dizer. É lógico que eu me desdobrei aqui sobre outras questões, né? Mas o solteiro, quer queira ou não, pessoal, ele tá livre, tá livre de qualquer tipo de amarra. Ele não precisa conceder satisfação a, a, para as pessoas muitas das vezes as quais ele sequer conhece. Enfim, ele não precisa conceder satisfação para vizinho, até mesmo para inimigo, né? Porque eu sei que hoje em dia, né, pessoal, é muito mais fácil tu ter inimigo do que propriamente amigos. É esse o ponto, né? Então, o solteiro está numa condição assim, muito, eu diria assim, muito superior àqueles que se encontram em relacionamentos que não são saudáveis, né? Em relacionamentos assim por conveniência, né? Se é que me entende, né? Então era isso, pessoal. Então era isso que eu tinha para mencionar sobre o assunto. Então o sistema quer porque quer você, quer porque quer o homem ali sem autonomia, né? Não quer que o homem seja cultive sua individualidade, cultive sua autenticidade, né? Porque se tem uma frase ao qual eu me identifico muito, é a seguinte: que o homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho, né? Porque perante aos outros tá tendo ali que utilizar máscaras. É lógico que tu vai interagir somente com aqueles indivíduos aos quais tu compactua, tu converge, né? Mas é isso, pessoal. O solteiro representa uma quebra de paradigmas, ao qual o sistema não estava acostumado, compreende, né? E ele tem um poder de escolha, se ele quiser. Ele não é obrigado também a se relacionar com qualquer mulher, certo, pessoal? Então era isso, valeu, até a próxima.